Vamos começar a trabalhar agora questões sobre problemas de conjuntos, que dentro da parte de conjuntos talvez seja o assunto mais cobrado pelas bancas de maneira geral, tá certo? Então vamos lá, vamos pegar essa primeira questão aqui para a gente trabalhar, que vai falar o seguinte: sobre dois conjuntos A e B, sabe-se que... Aí nós temos essas três informações aqui, ó. A união de A e B tem 130 elementos. A diferença de B menos A tem 50 elementos. E a diferença A menos B tem 60 elementos. Sendo x o número de elementos de A e y o número de elementos de B, o valor de x mais y. Tá certo? Beleza, vamos começar a pensar, porque aqui é uma questão que ela foge um pouquinho do padrão daquelas questões usuais que nós temos de problemas de conjunto, tá certo? Eu vou te mostrar como, mas aqui, para até deixar a nossa vida mais fácil, vamos colocar o nosso diagrama. Então eu tenho aqui, ó, o conjunto A, eu tenho aqui o conjunto B, correto? Se você quiser, por exemplo, igual aqui, ó, ambos os conjuntos inseridos no conjunto universo, correto? Vamos projetar ele aqui para ficar mais completo, certinho? Então, o que acontece? Vamos às informações do problema que são concretas. Primeiro, nós temos que B menos A tem 50 elementos. Quando eu penso dessa forma, né, quando eu faço a diferença, quem que eu estou considerando ali? Quando eu penso B menos A, eu estou considerando aqueles elementos que são exclusivos de B. Então eu posso afirmar que aqui o B, ó, possui 50 elementos, certo? Então quando eu coloquei B menos A, eu estou considerando aqueles elementos que pertencem somente a B. Então por isso que eu já posso afirmar aqui, ó, que esse setor de B tem 50 elementos. Quando a banca coloca ali que a diferença de A menos B é 60 elementos, por exemplo, é o contrário. Ali, no caso, a gente está considerando aqueles elementos que são exclusivos de A. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou colocar 60, correto? Beleza. E aqui a banca fala que quando a gente une A com B, nós temos 130 elementos. E aí o problema pergunta, sendo x o número de elementos de A e y o número de elementos de B, qual que é o valor dessa soma? Eu vou estar aqui, ó, a intersecção, por exemplo, eu vou estar representando pela letra T. Quando você soma todas as partes do nosso diagrama, internos aos círculos, aí nós estamos fazendo justamente a união B. Aí sim, então quando eu pego todas as partes internas aos círculos, então eu vou considerar aqui, ó, por exemplo, 60 mais o T mais o 50. É quando você une A com B, correto? Só que esse valor aqui nós temos, é 130. Então você vem aqui e coloca assim, ó, 130, que é igual. Aí eu já posso somar 60 com 50, que é 110, mais o valor do T. Então, eu vou pegar agora o T, vou passar para o membro de cá, nós vamos ter 130 menos 110, que é igual a T. Beleza. Então, aqui agora nós vamos fazer essa diferença, nós vamos concluir que T é igual a 20. Ok, achamos aqui a nossa intersecção, correto? Que é justamente esse valor aqui, ó, 20. Aí o problema fala o seguinte, ó, que x é o número de elementos de A. Então, x vai ser quanto? Ou seja, quantos elementos tem o conjunto A? Nós vamos afirmar aqui, ó, 60 mais o 20 que nós encontramos. Então, nós vamos afirmar que x é igual a 80, correto? Ao passo que o y é o total de elementos que o conjunto B possui, por exemplo. Então, nós vamos pegar 50
mais o 20. Então, quando eu faço essa soma, o y é igual a 70. E aí o problema pede a soma, então x mais y é igual a 80 mais 70. Efetuando essa soma, x mais y é igual a 150. Então, a resposta final dessa primeira questão é a letra E. Então, veja que foi dado essas informações, que não é do jeito que é mais cobrado, do padrão que é mais cobrado, mas aí a gente teve que interpretar e completar o nosso diagrama. Aí depois, no final, você vai fazendo as contas e nós encontramos o valor da pergunta do problema. Beleza? Bom, fechamos essa primeira questão e eu te vejo na próxima.